Os patinetes elétricos compartilhados completaram um ano de atuação em Porto Alegre, com a promessa de trazer praticidade e uma alternativa sustentável de transporte. Atualmente, 2 empresas operam na cidade, oferecendo pouco mais de 1.000 unidades, distribuídas principalmente nas zonas centrais, como os bairros Moinhos de Vento, Cidade Baixa e Centro Histórico. Apesar da popularidade crescente, a implementação desses veículos levanta debates importantes sobre segurança no trânsito, falta de infraestrutura adequada e a convivência entre pedestres, ciclistas e motoristas. Quais são os desafios e soluções para integrar os patinetes elétricos de forma segura e eficiente na rotina da cidade? Para responder essa e outras perguntas, o Direto ao Ponto de hoje recebe Júlio Celso Borello, que é doutor em Engenharia de Transportes e professor de Planejamento Urbano e Mobilidade Urbana no programa de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a Juliane Mergener, fique conosco. Então, professor, a gente está trocando essa ideia aqui hoje porque a pauta dos patinetes elétricos compartilháveis em Porto Alegre ganhou uma nova camada, se é que a gente pode falar dessa forma, nas últimas semanas, porque infelizmente nós tivemos um acidente fatal aqui na cidade envolvendo um patinete elétrico e uma moto. E desde que os patinetes elétricos foram implementados em Porto Alegre há mais ou menos um ano, a Prefeitura utiliza de uma resolução do CONTRAN que fala sobre patinetes elétricos e recomendações a respeito do uso para a segurança tanto dos usuários quanto das pessoas que estão no trânsito também. Mas a Câmara de Vereadores vem tentando aprovar uma resolução um pouco mais ampla, mas também direcionada para os patinetes elétricos, pensando na situação de Porto Alegre. Na sua visão, como um pesquisador do trânsito, de mobilidade, como o senhor enxerga que nós poderíamos usar essa resolução, essa proposta, para tornar o trânsito e o uso dos patinetes elétricos compartilháveis mais seguros para todo mundo? Basicamente, o que a gente pode dizer é o seguinte, né, que é um veículo, tá? Começa por aí. Então, é um veículo que, mais do que uma bicicleta, que também é considerada pelo Código de Trânsito como veículo e, portanto, deve andar nas pistas de rolamento, tá? O patinete é autopropelido, é motorizado. Então, ao contrário das bicicletas comuns que são movidas a propulsão humana e até mesmo skates, por exemplo, ou patinetes comuns, né? É um veículo que tem motor, tá? Então, a princípio, em tese, tá? Ele deveria ser tratado como veículo e, portanto, andar na via. Tá? A questão é que ele é bastante frágil e talvez mais vulnerável, né? Tem mais risco do que a bicicleta. Tá? As rodinhas pequenininhas, o equilíbrio e tal. Porto Alegre tem algum tipo de regulamentação, sim, saiu um decreto já há bastante tempo, que também seria interessante a gente olhar em detalhes, e pelo que eu entendo, ele indica que o patinete deva ser usado na calçada, tá? O que é um pouco contraditório, um pouco conflituoso e tal, tá? O que a gente sabe que tem também é a idade mínima para condução, não pode, passageiro é para uma pessoa só. Tem a questão de estacionar nos lugares, eu acho que talvez seja isso que a Câmara de Porto Alegre, não estou acompanhando bem os debates, esteja também discutindo, porque está virando uma certa bagunça de largá-los em todos os lugares, né? Tem que respeitar as regras de trânsito. E, obviamente, tem questões assim relativas a condições, como não pode dirigir sob efeito de álcool, substâncias, condições físicas da pessoa, etc. Tá? E, professor, na sua opinião, se Porto Alegre tivesse avançado no plano cicloviário da forma como se esperava, da forma como foi proposto 15 anos atrás, talvez nós tivéssemos um trânsito mais seguro para os patinetes, porque eles poderiam utilizar mais da ciclofaixa do que das calçadas ou das ruas?
Bom, a ciclovia, obviamente, como tu está dizendo, se elas estivessem mais já desenvolvidas e as metas de quantidade de quilômetros e qualidade, não só quantidade, também estivessem sendo atendidas, provavelmente isso melhoraria a situação, estimulando as pessoas a usarem as ciclovias, tá? Mas, como eles estão localizados em muitos lugares diferentes, que não estão, muitas vezes, próximos de ciclovia, não só pelo sentimento pessoal do usuário, que é mais seguro na calçada, mas pela própria regulamentação, ele vai para a calçada. Tá? E aí esses conflitos são inevitáveis, tá? Porque, em tese, a gente deveria ter aquela hierarquia de que o maior cuida do menor, né? Mas a gente tem uma situação de comportamento no trânsito, nos espaços públicos brasileiros e porto-alegrenses, muito agressiva, muito tensa, praticamente selvagem. Ninguém cuida de ninguém, ao contrário, né? E geralmente o menor não é cuidado pelo maior, é agredido, é desrespeitado pelo maior. Então a gente está vendo aí situações, graças a Deus ainda sem grandes danos, de pedestres sendo não exatamente atropelados, mas dificultados, assustados, prejudicados pelos patinetes. E no caso específico do acidente, tá, não tem nada a ver nem com a calçada, nem com a ciclovia, esse que é o mais trágico da história. Esse acidente recente acontecido na Protásio, teve outros, né? Tá havendo bastante, né? E aí a gente vê que claramente alguns outros que não são fatais, graças a Deus, tem a ver com esse uso inadequado. Gente sem idade, dois em cima do patinete, de noite, bebeu no meio da rua, tem de tudo. Tá? Mas falando especificamente sobre esse caso, a vítima foi atravessar a Avenida Protásio Alves numa faixa de segurança e ele meio que tropeçou, se desequilibrou, ele, né, assim, teve um momento de indefinição, justamente quando vinha subindo uma motocicleta, aparentemente em alta velocidade, mas eu não sei se tem radar, tacógrafo. E, segundo dizem, de qualquer maneira, estava a sinaleira aberta para a moto. Portanto, todo mundo está dizendo, foi uma fatalidade. O cara balançou, meio que caiu, se desequilibrou, o sinal estava aberto, a moto passou por cima. Tá. Então, em tese, né, Juliana, assim, pensando bem numa coisa fria, né, foi uma fatalidade. É o tipo de coisa que se chama de acidente. Hoje tem até um debate bem legal na área dos transportes, aí, da segurança viária, que é assim, não existe acidente, não se chama mais de acidente, se chama de sinistro ou ocorrência, porque sempre, segundo alguns, seria de alguma maneira evitável. Acidente mesmo, né? Não, só assim, em casos muito excepcionais. Mas uma falha mecânica, estava com problema de manutenção. A pessoa teve um mal súbito, não sei o que, não poderia dirigir. Então, tem gente mais radical e alguns países adotam esse conceito de que não existe acidente. Tá? Nesse caso, a gente até poderia pensar, bom, foi uma fatalidade. Tá? Mas aí vem a segunda camada da história, que é já mais qualitativa, que é o seguinte. Se as motos não andassem em tão alta velocidade, estava dentro dos 60 permitido. 60 é muito em área urbana. Tá? Inclusive, Porto Alegre, algumas ruas, como a própria Osvaldo, que é continuação da Protásio, é 50. E áreas mais locais, dentro de bairros e tal, é 30, 40, etc. Então, em tese, tá, não deveriam andar, principalmente as motos, em alta velocidade. Em geral, acima dos limites que já são altos. E segundo, a gente tem uma contradição no Brasil, que é a seguinte: faixa de segurança, teoricamente, tá, o conceito é aqui o pedestre tem prioridade, não precisa sinaleira. O conceito original é onde tem faixa, o carro tem que parar porque ali é o espaço do pedestre. O Brasil, né, o brasileirinho, né, a nossa criatividade, a nossa inovação, é aquele negócio assim, proíbe, mas tem que avisar que é proibido. Aí tem que lembrar as pessoas que foi avisado que é proibido. Não basta determinar as coisas, tu tem que ficar, né, lembrando, avisando, flexibilizando, etc. Então bota a faixa de segurança mais sinaleira de pedestre, que é uma redundância, tá? Aí vão dizer, não, mas é muito perigoso, é mesmo assim, tem que ter os dois,
porque senão vai dar muito acidente, os carros não vão parar na faixa de segurança. Não vão parar por quê? Se houver a determinação, tiver escrito lá, e tiver vontade, decisão e radicalidade no sentido de fazer cumprir, só a faixa bastaria. Ah, passou na faixa que estava pedestre, multa, apreensão, tira a carteira, né? Tudo isso, né? Ou seja, o que a gente tem, na verdade, é um problema comportamental, é um problema de gestão e um problema de, digamos assim, de faz de conta, né? A gente vive uma realidade de faz de conta. Então, nessa circunstância de que, faz de conta que é seguro, mas é uma selva, no caso dessa pobre vítima, ele rateou, como se diz no popular, e rateou, dançou, que mais popular ainda. Quer dizer, em Porto Alegre, eu diria no Brasil todo, não dá para ratear, né? Se tu der mole, vou usar agora aqui um linguajar bem, durante uma fração de segundo, tu tá morto, né? E eu acho que essa é a discussão que a gente tem que começar a fazer. Porque não adianta virar IPTC e dizer que estava fechado e ele estava na velocidade e, portanto, foi uma fatalidade. É sempre fatalidade, é sempre, ok, vamos fazer campanhas de conscientização nas motos, toda hora tem campanhas de conscientização e ninguém está consciente de nada. Então, um ponto, faço uma parada aqui, mas em resumo é isso, quer dizer, em tese, na nossa realidade, no nosso arcabouço legal, estava tudo certo, o cara atravessando na faixa, a moto em velocidade normal, abaixo do limite, e o sinal aberto para ela. Então, portanto, foi fatalidade. Mas eu estou provocando uma discussão um pouco mais para trás, quer dizer, será que nessa cidade não tem espaço para uma rateada? Se eu ratear, eu vou morrer? Perfeito, professor. E puxando o gancho que o senhor estava falando sobre fiscalização, talvez normas mais duras, a gente também tem visto muito aqui em Porto Alegre, como o senhor mesmo pontuou, pessoas utilizando os patinetes elétricos de forma errada. Um dos aplicativos das empresas que operam aqui em Porto Alegre, inclusive, dá instruções a respeito disso, né? De que pessoas menores de idade não podem dirigir o patinete, não pode andar em duas pessoas, mas corriqueiramente a gente vê muito disso acontecendo aqui em Porto Alegre. Crianças dirigindo os patinetes, sem supervisão de um adulto principalmente, pessoas em duas, pessoas carregando coisas pesadas em patinetes. O que poderia ser feito para que a gente pudesse inibir esse tipo de comportamento dos usuários? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, que hoje em dia já não vale quase nada mais $1 milhão, né? $1 bilhão teria que ser. Porque a questão é o seguinte, este é o problema dos países, vamos lá, ditos não desenvolvidos ou em desenvolvimento, antigamente se chamavam de terceiro mundo, hoje às vezes é sul global, né? Que realmente a coisa está cheia de eufemismo, assim, não. Mas é um problema civilizatório. Nós estamos num estágio inferior de civilização, em que comportamentos agressivos, comportamentos inadequados, errados, criminosos, acontecem em uma quantidade muito grande e são tolerados. E não é apenas, né, Juliana, pelo poder público, a polícia, a PTC, né? Pela sociedade. A sociedade tolera um grau de, vamos lá, criminalidade, irregularidade grande. Por exemplo, aqui em volta da URGS, chega a ser uma piada. Placa de proibido estacionar, é decoração da rua, né? Sinaleiro, fechada vermelha, eu brinco, que é a luzinha de Natal, fica piscando verde e vermelho. Que legal, que colorida, é para olhar e dar tchau e tal, não significa nada mais. Então, nós retrocedemos profundamente, tá? Isso tem que ser dito. Porto Alegre, 20 anos atrás, em diversos aspectos comportamentais, reciclagem do lixo, poluição, comportamentos civilizados, tá? Era melhor. A gente regrediu, foi 20 anos de selvageria, e hoje a gente está realmente numa selva. Isso vem junto com tendências de mercado contemporâneas, como, por exemplo, as motos entregando loucamente, nunca teve tanta teleentrega assim,
E aí temos que botar o dedo na consciência, nós que pedimos um pastel de R$7 pelo iFood, e acha que assim, aquele pastel vai aparecer na minha porta, que não tem um motoqueiro zanzando pela rua, poluindo, se arriscando a si mesmo, né? É uma coisa que a gente tem que se dar conta. Todo mundo fica com esse ativismo, ai, que horror, as motos estão estragando a cidade. Tá, meu amigo, quantos iFood você pediu esse mês? E se o iFood demorar mais do que 15 minutos, tu já dá um chilique, já liga, né? Já vai lá, bate, mata o entregador, que a gente vê todo dia. Tá? Então são tendências de mercado, as entregas, que a classe média, que a sociedade absorve e depois fica viciada, não abre mão. E as consequências negativas disso, não tem a ver, puxa, não tinha me dado conta. Os patinetes são a mesma coisa, na verdade é uma tendência de mercado, ninguém pediu. Não havia uma necessidade. E pior, Porto Alegre não faz parte de uma política de mobilidade urbana que prevê integração, multimodos, que é o nome do jogo nos países desenvolvidos, multimodalidade. Tu tem opções, tu vai a pé, tu vai de carro, tu pega a moto, tu tem... E aí tu tem um cardápio de opções, tem lugares que é melhor ir de um jeito, outro é do outro, as coisas são interligadas. Não só o pagamento, mas também a fiscalização, né? Aqui não, são empresas oportunistas, no bom sentido, capitalistas, da coisa, que enxergam um farejo, uma oportunidade de mercado, e vem com tudo, e a cidade que se adapte, a cidade que literalmente se vire para dar conta daquela iniciativa. Como nós temos um governo municipal declaradamente pró-mercado, pró-capitalismo, pró-negócios, ele não só não planeja antes, para que as coisas, quando venham, estejam dentro de um quadro amarradinho, não planeja, como depois ele vai atrás, regulamentando, de uma forma muito favorável ao negócio e desfavorável à cidade em si. Tá? A gente vê, por exemplo, um exemplo da questão dos bares, dos barulhos de noite, venda de bebida na calçada, blá, blá. Primeiro é um discurso de estímulo aos negócios, ao empreendedorismo, libera geral o licenciamento, abram botecos à vontade, depois começa. É a polícia, é a PTC, o vizinho, o Ministério Público, não tem alvará, incendeia, pega fogo, não tinha tratamento acústico. Aí é aquele enxugar gelo desesperado para dar conta de um negócio que todo mundo sabia que ia dar errado, no sentido de impactos à cidade. Então, eu não sei, eu não tenho essa resposta, porque, na verdade, ela pressupõe uma mudança muito profunda, que nós estamos muito, muito longe dela. Eu não vejo luz no fim do túnel, sinceramente, tá? Não queria ser assim, o negativo aqui, o pessimista. Eu não sou, eu sou um cara bem otimista, só que me ajudem. Vai ser, como que vai resolver isso? Com a IPTC fazendo campanhas de conscientização? Acho que não, né? Ótimo, professor. E para fazer um outro paralelo aqui, o senhor acha que se a gente tivesse uma obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção individual, por exemplo, capacete, joelheira, cotoveleira, na hora de dirigir esse tipo de veículo autopropelido, a gente teria um pouco mais de segurança, especialmente porque, como a gente vem comentando, não temos ciclovias suficientes para andar de forma mais segura com os patinetes ou temos que compartilhar as calçadas com os pedestres ou a rua com os veículos. Agressivos. A utilização desses equipamentos poderia trazer um pouco mais de segurança para o usuário? Torná-los obrigatórios talvez fosse um caminho possível? Não, traria segurança, claramente, mas eu não vejo como um caminho possível neste modelo de negócios. Entende? Se fosse um sistema e houvesse, por exemplo, uma coisa de o seu patinete, se eu comprar um para mim, eu vou comprar um capacete e uns equipamentos. Agora, eu estou ali na banda e olha ali o patinete, eu vou pegar para ir daqui até ali rapidinho, para chegar em casa, para ir no barzinho, no super, no ônibus, até fazer essa integração, que é legal. Aonde que eu vou tirar? Vou carregar sempre comigo os equipamentos? Não dá. Para essa lógica de eles serem dockless, né, sem doca, largado em qualquer lugar, como é que a empresa vai fornecer os equipamentos? Fica pendurado tudo nele ali num saco e tal?
tal. Não tem como. E é contrário, como eu estava dizendo, à própria lógica do negócio. O negócio é oportunismo, no bom sentido, vamos lá, que é o seguinte, tu tem a oportunidade de pegar aquele veículo numa hora qualquer. Tu não está preparado, não saiu de casa com equipamentos e tal. Então, neste quadro em que a mobilidade para o patinete é um negócio e não uma política pública, eu não vejo como viável obrigar. As empresas vão chiar na hora. Não dá, então não dá. E aí vai aumentar o custo. E as pessoas não vão querer mais usar e o negócio não é mais viável, não é mais rentável. Dentro de uma sociedade, né, vão me acusar de comunista, uma sociedade que pensasse primeiro no bem comum, na cidade, depois nos negócios, no lucro do empreendedor, a gente diria, então tá, meu amigo, se não dá, tchau, como muitos lugares do mundo fazem. Se tu vai prejudicar, avacalhar a cidade e matar gente, não te queremos aqui. Ah, mas isso é comunista, está expulsando os negócios, os empregos. Né? Quantos empregos esse patinete gera? Meia dúzia, os caras que vêm arrumar ali e tal. Quanto imposto isso paga para a cidade? Não sei. Onde é que está regulamentado? Qual é a taxa deles? Tem um percentual, tem um ICMS, um municipal lá, o sobre serviços? Não sei. Isso seria bem importante perguntar para a prefeitura. E provavelmente, se existir, é muito pouco. Então não tem essa de que eles vão embora e vão tirar empregos e dinheiros da cidade. Não, é um cara que vai deixar de ficar mais rico do que ele já é. Tá? Eu sinto muito, mas a verdade é essa. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Para ouvir outros episódios deste podcast, basta acessá-los no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido. Você pode receber a newsletter com os principais podcasts produzidos pelo Correio do Povo no seu e-mail. Basta se inscrever na nossa página. A produção, roteirização e apresentação foram realizadas por Juliane Mergener. A edição, por Felipe Gerlach. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.